Oi, oi! Estamos aqui para mais uma correção, agora a correção da nossa aula 20. Lembrando que a gente respondeu a atividade no livro junto, então nós vamos fazer a correção das fichas, páginas 109 até a 112. Então, peguem a ficha, peguem lápis, peguem borracha, que nós vamos dar início à nossa correção. Tudo bem com vocês? Espero que sim! Então, vamos lá, gente. Nossa correção de geografia, né? Vai se dar de acordo com o nosso conteúdo, né, que a gente está estudando lá a questão das cidades, qualidade de vida e tudo mais. Então, vamos lá. Observe a imagem a seguir para responder as questões. Estão vendo aí uma imagem, né, de várias casas que foram construídas, né, umas acima das outras, em regiões aí, né, mais inclinadas e tudo mais, em morros. Sem acesso a outras áreas da cidade, que são mais caras, muitas famílias acabam indo morar em locais que podem oferecer riscos à vida delas. A que tipo de risco estão sujeitas as pessoas que moram em áreas com declividade acentuada? Quais são os riscos que essas pessoas que estão morando aí nessas áreas, né, bem de declínios, montanhosas, assim, de morros, qual o risco que elas correm, né? Muitas vezes, com as chuvas, acaba ocorrendo o quê? Deslizamento de terra. E esse deslizamento de terra acaba levando as casas a serem destruídas por esse monte de terra, esse monte de lama. As casas acabam caindo uma em cima da outra e é uma destruição geral. Então, assim, esse é um dos riscos que essas casas, né, acabam correndo, mas as pessoas que moram aí não moram aí simplesmente porque querem, muitas vezes é porque não têm acesso a uma outra localidade, a um outro bairro, tá bom? Então, coloquem aí com as palavrinhas de vocês a resposta, tá certo? Se você fosse prefeito da cidade, quais seriam suas ações para evitar que essas pessoas corram riscos morando nesses locais? O que você, se fosse prefeito, faria? Eu acho que uma forma seria, talvez, né, realocá-las, construir bairros, construir conjuntos residenciais realmente para atender a necessidade dessas pessoas que não têm condições de construir em outro lugar, ou de ter uma casa em outro lugar, né? Proporcionar áreas mais seguras, de baixo custo, para essas pessoas poderem, né, criar suas famílias e tudo mais. É isso. Vamos lá, então. Observe a imagem ao lado para responder a questão. A imagem mostra um problema que ocorre em áreas das cidades que ficam perto de rios. Quem mora aqui em São Cristóvão, no Eduardo Gomes, sabe o perrengue que a gente passa, né? Estamos falando de qual problema? Explique como essa situação pode acontecer. Então, esse problema aí é o quê? É uma enchente, um alagamento. Isso ocorre geralmente quando há fortes chuvas. Devido aos bueiros muitas vezes estarem entupidos, a água ela não tem para onde escoar. E aí o rio sobe, o nível do rio sobe e acaba o quê? Alagando as ruas, enchendo tudo, a água não tem para onde ir, e é um caso muito sério, né? Terceira questão aí, marque um X na alternativa que apresenta um serviço que é fundamental para que uma cidade tenha qualidade de vida. Aumento de shopping centers, grande concentração de bancos, falta de equipamentos esportivos ou saneamento básico com água tratada. Acho que o essencial aí, né, o livro já está mostrando, saneamento básico com água tratada. Quem é o responsável por desenvolver melhorias na cidade e proporcionar maior qualidade de vida aos habitantes? Então, os responsáveis, né, por administrar os serviços do nosso município são prefeitos e vereadores, né? E, consequentemente, as secretarias municipais, como nós vimos também lá no conteúdo. Complete a frase a seguir. A população pode usar os que estiverem disponíveis em sua cidade para entrar em contato ou acompanhar os serviços que estão sendo realizados. Um exemplo desse tipo de serviço é o portal da transparência. Então, isso aí são os canais de comunicação. Hoje em dia, a tecnologia ela nos aproxima de diversas pessoas, de diversos campos, de diversas áreas. E os canais de comunicação, Facebook, sites, Instagrams e tudo mais, nos aproximam da realidade, né? Nós estamos vendo isso muito próximo, a realidade é muito próxima a isso, né? Muito real, quando a gente lida com essa questão toda da pandemia, e enquanto tem pandemia também existem pessoas que estão passando fome, pessoas que sobreviviam vendendo suas coisas no trânsito, nas ruas, e hoje em dia não tem como sobreviver, então precisa de um auxílio, precisa de uma ajuda, e tudo isso a gente consegue, né, se comunicar, né, à distância pelos canais de comunicação, ok? Então vamos lá, na página 111, lê o texto a seguir e depois faça o que se pede. A própria natureza explica a essencialidade de um lar para o ser humano. Nenhum ser vive sem um lugar. Temos os exemplos clássicos do João de Barro e do Castor, excelentes construtores dos lugares onde vivem. A importância da moradia também se justifica, segundo o trabalho, pelo seu significado para a evolução humana.
Estabelecido em um lugar, o homem pôde se preocupar menos com a natureza e dedicar-se a outras atividades, como a escrita. Explique a expressão aí, nenhum ser vive sem um lar. O que vocês conseguem compreender? Nenhum ser vive sem um lar. Vamos lá e refletir um pouco sobre isso. Vocês, graças a Deus, todos têm sua casa, todos moram em uma casa, um apartamento, têm um teto, uma caminha para dormir. Vocês se imaginam se não tivessem uma moradia? O que vocês acham? Nós somos seres humanos, né? Mas existem seres vivos como plantas, animais, e todos eles têm seu lar, todos eles têm seu habitat. Imagine só se você não tem um lar para morar, se você vai morar embaixo de uma ponte, aquelas pessoas que moram debaixo de ponte, vocês acham que aquela situação delas ali é favorável, ela é legal? Pensem aí, reflitam e com as palavrinhas de vocês, digam o que vocês entenderam sobre essa questão aí, que nenhum ser vive sem lar, tá bom? Letrinha B, segundo o texto, a moradia não é importante somente para os seres humanos, mas para todos os seres. Olha aí o que eu acabei de falar. Em qual trecho do texto podemos identificar 2 exemplos buscados na natureza que confirmam essa ideia? Então, o texto, ele traz aqui, né, essa questão dos exemplos clássicos, né, do João de Barro e do Castor, que eles constroem os locais onde vivem, né? O João de Barro constrói sua casinha lá de barro e o Castor, né, monta toda a sua estruturinha ali para também poder estar vivendo com sua família, certo? Então, são 2, né, seres, né, seres vivos, animais, irracionais, mas que eles mesmos constroem suas moradias. Isso é muito lindo. Para você, qual a importância da sua moradia? Faça um relato nas linhas a seguir explicando por que sua casa é tão importante. Então, por que você acha que sua casa, né, a gente fala que é o santuário do ser humano, né, o nosso lugar, realmente, tem nossa cara, cada um tem seu quarto, né, cada um tem o cômodo da casa que mais gosta, a família pode estar junto na mesa para jantar, tomar café da manhã, assistir TV, enfim. Então, qual é a importância da sua casa para você? Juntamente nesse momento que a gente está em família, né, pergunta ao papai e à mamãe, o que é que eles acham, né? Por que a casa é tão importante? Então, pensem aí e coloquem nessas próximas linhas, tudo bem? Na segunda questão, nós vamos ter aí, né, mais uma vez, essa tabelinha que nós vimos, né, com os dados aí, dado o ranking, né, das cidades que são consideradas as melhores cidades para se viver, né, são consideradas boas cidades. Por que você acha que essas cidades são consideradas as melhores para se morar? No livro lá mesmo vem falando, né, que elas apresentam um bom nível de educação, de saúde, de renda e tudo mais. Então, são níveis que estão acima de outras cidades, por isso elas se destacam, ok? Se uma cidade não faz parte da lista, de que forma a população pode acompanhar ou exigir melhorias para os devidos responsáveis? Como é que nós podemos acompanhar aí, né, as cidades que não estão na lista, mas eu quero que elas melhorem? Então, de que forma eu posso acompanhar? Como nós também completamos lá mais em cima, pelos canais de comunicação, nós precisamos estar por dentro do que acontece em nosso município, em nosso estado, em nosso país. Nós precisamos fazer parte da construção de um lugar melhor para todos, de fato. Caso você não more em nenhuma das cidades acima citadas, converse com seus colegas de turma sobre o motivo pelo qual a cidade de vocês não está nessa lista. Nós falamos, né, na aula de ontem sobre essa questão. Nossa cidade não está nessa lista, mas ela tem os seus benefícios, como também tem suas situações que precisam muito ser melhoradas para que se torne um lugar muito melhor de se viver, de se conviver e tudo mais. Então, essa é a nossa correção, né? Uma atividade que nos leva a refletir também um pouco. Eu sei que vocês são crianças, né? Mas já são pré-adolescentes. Então, é uma fase que realmente a gente começa já a ver o mundo de outra forma, a ver as coisas que podem ser melhores, que podem ser mudadas, que são possíveis de melhorias e que muitas vezes dependem de nós mesmos. Então, espero que tenham gostado dessa correção, espero que estejam gostando desse assunto, né? São assuntos bem legais, muito legais, porque a gente começa a enxergar possibilidades de melhorar. Isso é muito bom. Então, por hoje é isso. Um beijo grande. Não esqueçam de ver a aula do dia, tá bom? A tia mandou o link também da aula. Assistam a aula, participem da aula, façam as tarefinhas, mandem para nós as dúvidas que surgirem. E não esqueçam, vai dar tudo certo. Se cuide, tá bom? Um beijo grande e até breve. Tchau!